na minha família não tem nenhum músico, mas teve muita inspiração, porque meu pai foi trompetista amador às épocas dos... Eu sou de São Paulo, capital, né? E meus pais vieram para o interior quando eram crianças, então eles cresceram paulistanos, né? Se conheceram em São Paulo e eu e meus irmãos todos nascemos em São Paulo. Então, meu pai tocava trompete na orquestra de bailes do aeroporto, que era um baile muito famoso na década de 50. Mas ele era desses trompetistas de coros, né? Da sessão que fica fazendo os coros e tal. Então, eles tinham aqueles, né, a partiturinha, que nem Marching Band, né? A partitura pendurada no pregador ali e tal. E eles vestidos daqueles de pinguim, né? Para fazer o back para alguém, para algum crooner e tal. E aqueles bailes eram muito famosos. E a minha família toda morava num bairro de periferia bem pobre que se chama Itaim Bibi, mas que naquela época era, que hoje é um bairro nobre. É um bairro muito nobre, muito caro de São Paulo. Mas o Itaim Bibi, tirando alguns prédios centrais, o resto todo era margem de córrego e tal. E hoje, assim, tem das áreas mais caras de São Paulo. Mas meus pais se conheceram ali naquela região, as duas famílias moravam no mesmo bairro, né? E os dois foram funcionários da Copenhague, né? Que a fábrica da Copenhague, antes de ser uma grande grife, sempre foi uma grande fábrica e era ali, né? E meu pai, então, tocava nesse baile e minha mãe era amiga da irmã dele, enfim. Foi arrastada para o bailão e aos 17 anos estava casada, olha que beleza, né? E aos 16, minto, aos 17 minha irmã mais velha nasceu. Então era assim, né? Continua sendo assim, né? O pobre de periferia sabe fazer filho, né? Uma coisa impressionante. Então, mas o meu pai, então, com essa coisa de tocar o trompete, a gente brinca na família que assim, ele fisgou minha mãe com essa história do músico, né? O músico que é galã, que é artista e tal. Mas aí ele entrou para o serviço público no antigo INPS, hoje o INSS, com um cargo de auxiliar de serviços gerais, né? Então, mas que significa isso na década de 60, virada 50, 60, significa que você está resolvido na vida. Você tem um emprego federal, né? Seja lá do que for, ele era auxiliar de serviços gerais, sei lá, assessorista, pintor, o que acontecesse no prédio ele fazia, né? Serviços gerais no sentido literal da coisa. E nunca mais tocou trompete. Né? Porque isso era de coisa de pessoa desocupada, né? Mas era apaixonado, então ele teve o trompete até pouco tempo antes de morrer, ele tinha o trompete e ele estudava escondido. Imagina estudar trompete escondido como, né? Ele se fechava no quarto, ele fazia surdina com jornal, com funil, com esparadrapo. Ele fazia surdina, colocava no trompete porque ele estava estudando. Então a gente não podia ver nem ouvir. Ele estava estudando, né? E ele estudou a vida inteira, nunca tocou nada, porque, né? Que foi uma coisa, um modelo não muito bom para mim. Eu tinha sempre muita dificuldade em me expor, porque tinha que estudar primeiro, tinha que estar pronto para mostrar. Meu pai morreu sem mostrar, sem conseguir voltar a ser músico, porque ele achava que ser músico tinha que estudar muito, tinha que saber demais. E então ele, quando tinha uma horinha vaga, se trancava no quarto, enchia de papelão e tudo para ninguém ouvir o que ele ia estudar, né? Então, quando eu resolvi estudar contrabaixo, entrar na universidade, e minha família não tinha como pagar nada, eu fiz um trato com ele. Falei, pai, é o seguinte, eu vou entrar na universidade. Se eu entrar na universidade, eu preciso comer e dormir, só isso. O resto eu dou um jeito. Ele falou, então tá. Assim foi o trato. Eu entrei na Unesp, né? E fui fazer composição e regência e contrabaixo. E passei, então, realmente, a chegar em casa 1 hora da manhã e sair às 6, né? Então, muitos dias eu nem ia para casa, tanto que no segundo ano de faculdade eu fui morar numa república, porque não compensava ir para casa e voltar,
de tanto que, né, a gente tinha orquestra jovem, estudava, ia para a escola de manhã para estudar na universidade, tinha aula a tarde inteira, à noite ia ou trabalhar, dar aula em algum conservatório, ou reger algum coral, ou ia tocar na orquestra jovem, saía do ensaio às 10 e tanto da noite, para atravessar a cidade para ir para casa. Então, essa rotina foi por muito tempo e com muito prazer. Eu sempre queria muito, sempre achava que era um privilégio muito grande ter o sofrimento de ter que passar o dia inteiro com sanduíche, mas estava na universidade pública estudando música, Ó, né? ó. Eu nunca achei isso uma coisa ruim. Então, só para esse preâmbulo é só para dizer que não vem de uma família de músicos que me herdaram e tal, mas tinha essa história, né? Meu pai não só parou de estudar, como minha mãe amava piano, queria estudar piano de qualquer jeito. A primeira coisa que meu pai fez foi proibir ela de aula de piano, porque essas coisas não eram para mulher decente casada. Nossa. Então, era a época, Na né? época, né? Final da década de 50 era isso. Então, eu acho que, de uma certa forma, quando eu tomei a minha decisão de estudar música e meu pai percebeu que era sério, o que ele fez foi aprovar do seguinte sentido: ele não se opôs, né? Que significava um grande apoio. E assim foi, não parou mais.